observar, eu observo alguns pontos nessa passagem que me chamam a atenção. Eu observo a enfermidade daquele homem, o pecado daquele homem. A Bíblia diz também outra coisa que me chama a atenção. São os 4 amigos daquele homem que levam ele por cima da casa e naquela abertura desce ele naquela maca. Esses detalhes são detalhes que chamam a minha atenção. Eu já vou começar, porque o tema é amigos que te levam para o propósito. Então, entendemos uma coisa bem interessante. Nem todos os que estão dos nossos lados, nem todos os que caminham com a gente, têm o mesmo propósito que nós. Se você observar Atos capítulo 2, a Bíblia diz, missionários Geilson estavam unidos no mesmo propósito. Porque nem sempre pessoas que estão junto com a gente, caminham com a gente, pessoas que estão do nosso lado na igreja, têm o mesmo propósito que o meu. Nem todos que vêm na igreja têm um propósito de adorar. Nem todos que vêm na igreja têm um propósito de cultuar ao Senhor. Mas entendemos que Deus sempre levanta pessoas para colocar do nosso lado, pessoas que têm propósito, pessoas que têm visão espiritual, pessoas que contemplam, pessoas que querem buscar a face, querem buscar a presença, pessoas que querem ser ungido na casa. Se tem ungido na casa essa noite, eu já quero liberar a primeira profecia para a tua vida. Deus vai colocar pessoas do teu lado que te aproxime da presença dEle. A Bíblia diz que aqueles homens, são 4 homens que levam o paralítico até Jesus Cristo, descido naquela maca. Mas, antes de chegar, a Bíblia diz, Jesus Cristo vai e volta agora para Cafarnaum. Jesus Cristo possivelmente está na casa de Pedro. A Bíblia diz que Jesus está pregando na multidão. E muitas pessoas, ou a multidão estava aglomerada ao redor, escutando Jesus Cristo falar, ministrar acerca do reino dos céus. A Bíblia é bem categórica em nos dizer que ele pregava a palavra àquela multidão, porque é um detalhe bem interessante. Não adianta eu receber milagre, não adianta eu querer subir, não adianta eu querer me levantar pelas minhas próprias forças, não adianta eu querer chegar a um lugar, eu querer chegar a um destino sem antes escutar a voz do Senhor ou a palavra de Deus. Porque a Bíblia é bem categórica também em nos dizer, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Eu estou pegando para pessoas aqui essa noite que um dia Deus estava usando o pregador para pegar. Ela escutou a mensagem do Evangelho e veio não por causa da multidão, porque na igreja tinha palavra, não por causa que a igreja era mais bonita, mas por causa que na igreja tinha palavra, não porque a igreja já era muito grande, mas porque a igreja tinha unção. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite que se aproximou de Jesus Cristo, assim como Moisés se aproximou. A Bíblia diz que Deus desceu naquele espinheiro, um espinheiro que não tinha boniteza, um espinheiro que não tinha altura. Mas eu estou pregando para uma igreja que não se aproximou da igreja por causa da boniteza, se aproximou da igreja assim como Moisés, por causa da sarça que se ardia e não queimava. Eu estou pregando para a igreja, para pessoas aqui essa noite, que a presença de Deus vai queimar e vai trazer pecadores arrependidos a essa casa. Eu estou pregando para a igreja aqui essa noite que a presença de Deus queima, que a presença de Deus está acesa, que o fogo do Espírito Santo está aceso, e vai entrar pecadores arrependidos por essas portas, através do poder da palavra, através do poder da palavra de Deus. A Bíblia diz que agora, eu creio, fé vem por ouvir, e eu vi a palavra de Deus. As pessoas escutaram, e eu sei que aonde tem Jesus Cristo, algo diferente tem que acontecer. Eu estava em casa e Deus falou também, como o pastor Israel falou à tarde, não tem como a presença de Deus estar em você e algo diferente não acontecer na tua vida. Não tem como. Não tem como a presença de Deus estar em mim se algo diferente não acontece na minha vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que os sinais Jesus Cristo fazia,
Os sinais ele recebia do Pai, os sinais, a palavra ele recebia do Pai, operava sinais e maravilhas. Então, a Bíblia diz que agora esses homens sabem e escutam que Jesus está naquela casa. A Bíblia diz, agora já entrando na mensagem, sobre os amigos que te aproximam do propósito. Porque nem todas as pessoas vão te aproximar de Deus. Nem todas as pessoas que estão do seu lado são pessoas de Deus, pessoas realmente que têm um coração puro na presença de Deus. A Bíblia diz que agora 4 amigos estão levando o paralítico ao encontro do Senhor. Só que algo bem interessante que me chama a atenção, que a multidão estava rodeando aquela casa. A multidão não deixava eles entrar pela porta. A Bíblia diz então que agora eles vão fazer algo bem interessante. Naquela época em Israel, as casas tinham um teto plano. E as casas também tinham um acesso, uma escadaria que levava até esse teto. E Deus ministrou algo no meu coração. Antes de receber milagre, tem que subir, ou tem que descer, ou tem que subir pela escadaria. Não tem como uma pessoa chegar até Jesus Cristo sem passar pelos degraus. Muitas pessoas querem chegar até Jesus Cristo, mas antes tem os degraus. Muitas pessoas querem receber o milagre, mas antes tem que passar degrau por degrau. Muitas pessoas querem receber de Cristo, mas tem um degrau da humilhação. Muitas pessoas querem receber de Cristo, mas tem um degrau do ego que Deus tem que fazer você passar. Muitas pessoas querem receber de Cristo, mas tem um degrau da unção do revestimento. Muitas pessoas querem receber de Cristo, mas tem um degrau da consagração. Muitas pessoas querem receber de Cristo, mas tem um degrau do jejum. Eu estou pregando para a igreja aqui essa noite, que já subiu os degraus e vai contemplar o que Deus vai fazer na vida dela. Então, aqueles homens vão subir pela escadaria e vão chegar até o teto. Eu quero voltar só um pouquinho aqui para você entender. Amigos te aproximam do propósito. Lembra de quando o rei Nabucodonosor tem um sonho e ele fica turbado, ele fica com um espírito abatido, fica com um espírito, como eu posso dizer, o espírito dele se perturba. A Bíblia diz assim, se perturba. Então agora ele vai chamar os astrólogos, ele vai chamar todos aqueles adivinhos na Babilônia. Mas algo bem interessante, ele queria saber acerca do sonho e acerca da interpretação do sonho. Porque se ele falasse o sonho para aqueles astrólogos, eles dariam uma interpretação conforme eles mesmos imaginassem. Ele queria saber 2 coisas, acerca do sonho e acerca também da interpretação dos sonhos. É aí que entra agora, porque um decreto sai que matasse todos os místicos da Babilônia, matasse todos os astrólogos da Babilônia, a qual Daniel também seria executado. Escute para você entender. A Bíblia diz que agora Daniel escuta a este respeito, e ele vai falar com Arioque: me dá um tempo que eu vou orar. A Bíblia diz que agora ele vai encontrar os amigos deles, Diácono Liésio. Eles vão encontrar os amigos dele de fé. Ele vai encontrar os amigos dele que têm o propósito. Uma coisa bem interessante também, escute para você entender. A Bíblia diz que aqueles amigos estão levando uma pessoa, ou seja, para receber o seu milagre. O milagre não era eles próprios que iam receber. Quando Misael, Azarias e Ananias escutou acerca de Daniel falando para eles, eles não oraram para eles receber a revelação. Ele olhar, Deus revela para o Daniel este sonho, a interpretação deste sonho. Porque eu estou pregando para a igreja que tem pessoas do lado que não se preocupam só com si mesmo. Eu estou pregando para a igreja que também se preocupa com o próximo. Porque aqueles paralíticos, a Bíblia é bem categórica no dizer, eles carregavam uma pessoa para lá receber. Eu estou pregando para pessoas aqui que uma pessoa está caída, está abatida, mas ele fala, eu vou te carregar. Eu estou te carregando para quem pode te curar. Eu estou te carregando para a festa daquele que pode fazer o milagre.
Eu estou pregando para pessoas aqui não, que quando vê o irmão sendo usado, sendo exaltado, quer derrubar, quer matar. Eu estou pregando para pessoas aqui, que olham um paralítico na porta formosa, o homem mirrado dos pés. Eu não tenho nem prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Nazareno. Levanta-te e anda. Pessoas que te aproximam de Deus e te aproximam do propósito. É bem verdade também, a Bíblia diz, Lucas 15:11, lembra de quando o filho mais novo retorna para a casa de seu pai? A Bíblia diz que o seu pai faz uma grande festa, mata um bezerro gordo, mata um boi para aquele seu filho que estava perdido. A Bíblia diz que um filho mais velho está no campo, diácono Liésio. Quando ele se aproxima, ele escuta o barulho das danças e o barulho da música, e pergunta para um servo seu, o que está acontecendo, o que é isso aí? E o servo vai falar, aquele filho do seu pai que estava por aí perdido, que estava por aí, que ninguém sabia onde estava, ele voltou novamente para a casa de seu pai. A Bíblia diz que ele não se alegrou porque o filho tinha retornado, mas eu estou pregando para a igreja que se alegra quando o irmão recebe da parte do Senhor, que se alegra quando o irmão é exaltado na presença do Senhor, que se alegra quando o irmão tem unção, que se alegra quando o irmão tem graça, que se alegra quando o irmão tem a presença, que se alegra quando ele prega a palavra, que se alegra quando ela canta e não quer matar, mas fala, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar na presença de Deus. Bora continuar, amém? Vamos chegar lá, um detalhe bem interessante. O versículo 12, vamos deixar para o final, amém? A Bíblia diz que agora estes 5 homens, o paralítico, os 4 que levaram ele, adentram, vão para cima do telhado. O telhado, como eu disse, naquela época ele é plano, naquelas casas tinha um telhado plano. A Bíblia diz que eles começam a destelhar. A Bíblia diz que eles começam a tirar. Eu entendo algo bem interessante. Só contemplamos Jesus como começamos a tirar algo. Só contemplamos Jesus Cristo como tiramos algo da nossa vida. Não tem como eu ver Jesus Cristo e eu ficar com o coração duro. Não tem como eu ver Jesus Cristo e eu ficar com o coração incrédulo. Não tem como eu ver Jesus Cristo de Nazaré se eu ficar com o coração que não perdoa, um coração que não libera perdão. Eu estou pregando para a igreja aqui essa noite, que está tirando parte por parte para se aperfeiçoar na presença de Deus. A Bíblia diz, eles começam a tirar e fazem uma abertura no telhado. Por essa abertura, eles descem aquele paralítico que estava na maca. A Bíblia diz, depois de ele descer, uma coisa bem interessante, assim como eu disse. A Bíblia diz, Jesus Cristo fala assim, a Bíblia diz, observando-lhes a fé. Não estava dizendo que só o paralítico estava crendo. Não está dizendo que só os 4 estavam crendo, mas a Bíblia diz, observando-lhes a fé. Como eu disse, muitas pessoas estão no mesmo lugar, mas não estão no mesmo propósito. Mas eu estou pregando para a igreja, estou pregando para crente que aqui essa noite, que está numa igreja, está no mesmo propósito, está na igreja, está buscando a presença. Eu estou pregando para a igreja aqui essa noite, que quando a pessoa está pregando, a pessoa está louvando, está intercedendo ao invés de caluniar, está intercedendo ao invés de derrubar, está intercedendo ao invés de querer criticar, observando-lhes a fé. Aquele homem desce. A Bíblia diz que ele desce e Jesus Cristo, olhando para ele, fala, te perdoados te são os teus pecados. Uma coisa bem interessante, entendemos que nem toda a enfermidade é pecado. Lembra no livro de Jó, aquilo que veio sobre Jó, aquela doença que estava sobre a pele de Jó, não porque Jó tinha pecado. Não, a Bíblia não está dizendo isso. Entenda, a Bíblia diz que quando Jesus Cristo fala de perdoados são os teus pecados, mas em relação a isso, eu quero que você entenda. Então Jesus Cristo estava dizendo que tinha pecado. Então, o homem diácono Liésio estava paralítico por causa do pecado.
O homem estava sem andar por causa do pecado. O homem estava sem caminhar, a igreja que eu creio que já está entendendo. O homem estava sem caminhar por causa do pecado. O homem estava sem se movimentar por causa do pecado. O homem estava sem buscar a presença de Deus por causa do pecado. A igreja que está estendendo da glória essa noite, o homem estava sem se movimentar por causa do pecado. Pode ser que você esteja sem se movimentar, Satanás quer te aprisionar, Satanás quer te jogar no lamaçal, mas Jesus Cristo está aqui hoje, te perdoados que são os teus pecados. Levanta dessa morte espiritual, levanta de onde você está agora. Jesus Cristo chegou nessa casa de oração, Jesus Cristo chegou nessa casa de oração. A Bíblia diz que perdoados são os seus pecados. Então essa enfermidade era por causa do pecado que ele tinha praticado. Então, uma coisa bem interessante, estavam conversando acerca disso no quarto, eu e Geilson. Algo bem interessante, porque Deus não falou para ele que Deus ia curar ele. Porque Deus não falou logo sobre a enfermidade dele, porque Deus falou do pecado. Porque, igual eu expliquei, tem umas enfermidades que são por causa do pecado. Mas algo bem interessante, melhor que você pegar, eu vou explicar, vou simplificar para você entender. Melhor que você sair dessa porta aí curado, sair dessa porta por aí, digamos, eu vou explicar, mas vou simplificar para você entender. Um paralítico que se ergueu, começou a andar, mas era melhor um paralítico, preste atenção para você entender. Era melhor um paralítico perdoado e ainda enfermo do que um paralítico não perdoado e curado. Era melhor você, preste atenção, escute para você entender. É por isso que às vezes Deus não tira certas enfermidades de pessoas. Por quê? Porque antes de Deus tirar a enfermidade, Ele primeiro quer perdoar os teus pecados. Muitas pessoas não recebem de Deus porque antes de Deus tirar, Deus quer perdoar os pecados. Porque aquele paralítico, Deus não olha para ele, você está curado e pronto, não. Ele vai te perdoar, te são os teus pecados. Porque é melhor você ir para casa com o perdão de Deus, a última trombeta soar e Jesus Cristo te levar, que você está por aí doente e sem a presença do Senhor. A igreja que é espiritual vai glorificando o nome de Deus, amém? Vamos lá. Então, a Bíblia diz logo após que ele lança essa palavra, os fariseus começam a discutir e perguntar, por quê? Eles questionavam entre si se Jesus Cristo tinha autoridade nessa terra para perdoar os pecados. Os fariseus ou os doutores da lei são pessoas que conheciam a Torá, pessoas que conheciam a lei do Senhor. Eu vou já explicar algo bem interessante para você, pastor Israel. O que tem mais na nossa atualidade, pastor, é pessoas que têm palavra, pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas falta algo na vida deles, porque as pessoas, multidão, precisavam de cura, mas só palavra não resolvia, tinha que ter o poder do Espírito Santo na vida também. Porque a Bíblia diz que ele era um escriba, mestre da lei, conheciam da lei, e como eu posso dizer, conheciam da lei perfeitamente, pessoas que eram dedicadas ao ensino, pessoas que conheciam a lei. Então, mas entendemos que através dessa palavra, Deus nos ensina algo bem interessante. Não adianta só pregar, não adianta só profetizar, se não tiver unção. Não adianta eu sair por 4 mundos aí querendo se amostrar, querendo ser quem não é, se não tiver unção. Porque na hora que o endemoniado se revelar, eu quero ver se expulsa, ou é unção, ou é autoridade, ou se é só a palavra de Deus. Quero saber isso. Se quando manifestar pessoas que estão doentes, pessoas que estão precisando de uma cura, se você vai pegar essa palavra aqui e mostrar para ela, ou se vai ter unção de Deus, o azeite derramado sobre a tua vida. Já vou terminar, amém? Então, a Bíblia diz que agora, após eles falar isso, ele fala para eles,
Porque arrazoai vós em vossos corações acerca disso, porque para sabeis que o Filho do Homem tem autoridade na terra. Aí falou ao paralítico: levanta-te e anda. Como eu falei, a enfermidade veio por causa do pecado. Jesus Cristo já tinha perdoado. Então, se Deus tinha perdoado e a enfermidade veio por causa do pecado, já tinha sido curado, não era? Mas algo bem interessante, para Deus fazer algo em nossa vida, Deus não vai fazer somente pela metade. Eu já vou terminar. Deus nunca faz algo em nossa vida pela metade. Não tem essa obra que começa e não termina. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Eu já vou terminar. Então, para que o nome do Senhor, diácono, fosse glorificado, versículo 12 agora, a Bíblia diz assim, se quiser me acompanhar: então, ele se levantou no mesmo instante, tomando sua maca, andando à frente de quem? De todos. A Bíblia diz de todos. Algo bem interessante que eu estava conversando com o missionário Geilson. As pessoas não acreditavam, ou seja, as pessoas também não queriam, porque estavam ali na porta, que ele chegasse até Jesus. Mas a Bíblia diz que ele arruma um jeito, sobe pela escada, vai até o teto, e arruma um jeito de arrumar uma brecha e receber o seu milagre. Por quê? Muitas pessoas estão por aí, muitas pessoas que conhecemos, são pessoas que testemunharam acerca de que Deus fez na vida delas. Sabe por quê? Assim, quem é espiritual vai entender isso aqui. Aquela brecha pode ser que as pessoas tenham tampado, mas a brecha que ficou no coração das pessoas estava aberta. Porque através daquele milagre, muitas pessoas iam olhar e falar: se ele conseguiu, eu também consigo. Entenda, para você entender isso aqui, através do teu milagre, muitas pessoas vão olhar para você e para a sua vida: se ele conseguiu, eu também consigo. Eu já vou terminar. Agora escute isso aqui para você dar glória e pular dessa cadeira. A Bíblia diz que quando o povo de Israel está saindo pelo Egito, Deus manda para que Moisés não clame. Deus fala assim para Moisés: não clame, por que está clamando a mim? A Bíblia diz que ele fala para Moisés: põe o teu cajado sobre a água do mar vermelho, e o mar se abre. O mar faz o quê? Se abre. Então entendemos uma coisa bem interessante. A brecha serviu para que muitas pessoas acreditaram e também pensassem: se ele passou, eu também posso passar. Então, quando Deus manda que Moisés toque o cajado no mar vermelho, a brecha estava aberta. O povo olhou para Moisés e disse: Moisés, se tu tocou na água e se tu fez, eu vou atravessar, porque tu abriu o caminho, Moisés, porque tu abriu o mar vermelho, Moisés. Através de ti, Moisés, o povo de Israel passa pelo mar vermelho. Através da tua vida, Deus vai salvar a vida de outras pessoas. Através do teu testemunho, Deus vai salvar a vida de outras pessoas. Através do teu milagre, Deus vai operar milagre na vida de outras pessoas também. Se coloque de pé essa noite, amém? Já encerro aqui.